nosso terceiro assunto. São as atividades mediúnicas não presenciais, que têm causado para nós aqui muita reflexão, oportunidade de reflexão. Será que nós estamos preparados para algum tipo de atividade mediúnica não presencial, onde os membros do grupo permanecem cada um nas suas casas? Nós que treinamos todo o nosso processo de desenvolvimento mediúnico focado no trabalho em equipe, nunca no trabalho individual? Então, essas são perguntas importantes para serem respondidas numa situação de exceção. Entretanto, nós temos ouvido muitas mensagens mediúnicas da espiritualidade, avaliando o conteúdo, percebemos que devem vir dos espíritos superiores, no sentido de que nós devemos permanecer disponíveis para o trabalho, principalmente através da recepção telepática, da elevação dos nossos pensamentos para que possamos sintonizar com as esferas superiores e ouvir sugestões e recomendações. Então, imagino que os grupos mediúnicos que talvez não tenham condições de estabelecer aquelas atividades socorristas, aquelas atividades de consolo, aquelas atividades de orientação aos espíritos em sofrimento, diretamente pela falta do grupo, mas podem permanecer disponíveis para a recepção telepática de mensagens dos espíritos superiores. De tal modo que, através dessa conexão, pode ser que o grupo ofereça então os recursos para que aí a espiritualidade possa agir em nome dos encarnados. Possa, pela conexão, a espiritualidade superior possa utilizar as nossas energias típicas de pessoas encarnadas para então realizar as atividades socorristas, as atividades de orientação aos espíritos inferiores que nós no momento não estamos em condições de realizar diretamente. Ou seja, é possível que nos horários dos nossos grupos mediúnicos nós estabeleçamos uma atividade mediúnica de recepção telepática de espíritos superiores. Agora, será que nós estamos em condições de estabelecer essa conexão? Isso então devemos delegar a responsabilidade à autoavaliação. Se nós fomos aprovados com aproveitamento nos nossos cursos de médiuns, cada médium deve ter consciência de fazer uma autoavaliação e verificar se está em condições de realizar esse trabalho. Então, por exemplo, manter a conexão elevada durante todo o dia. Será que hoje, durante o dia, eu permaneci em serenidade para que, quando chegar o horário do trabalho, eu possa fazer essa conexão com a espiritualidade superior? Será que eu tenho um ambiente doméstico reservado em condições para fazer isso durante o tempo designado para o trabalho? Será que eu tenho confiança na espiritualidade superior em mim para que não tema me manter sereno e tranquilo durante o desenvolvimento da tarefa? São perguntas que nós devemos fazer e responder para nós mesmos, para a nossa própria consciência. E acreditamos que os médiuns que foram aprovados no treinamento estão em plenas condições de se avaliar e se colocar em condições para o trabalho. E, inclusive, isso não afasta os novatos, viu? Porque eu me lembro de ter ouvido uma gravação do Armon dizendo que é interessante como os médiuns novos permanecem muito focados nas condições de trabalho. E que o maior perigo é quando os médiuns mais antigos relaxam por começarem a fazer a tarefa automaticamente, mecanicamente, ou então por se acharem que em condição superior tão somente pelo tempo de experiência. Isso não é garantia. E às vezes a pessoa que acabou de sair do treinamento, ela é tão zelosa de se avaliar e se colocar sempre nas melhores condições, que o médium novo acaba, segundo o Armon, tendo até melhores condições do que aqueles médiuns mais antigos que se deixaram levar pela autoconfiança excessiva. Então, são aí também reflexões interessantes para que nós possamos decidir tarefas durante esse período diferente que estamos vivendo.
O quarto assunto se refere à evangelização infantil. Então nós não temos ouvido muitas informações sobre se encontramos recursos para dar prosseguimento à atividade com as crianças. Mas daquelas notícias que nós recebemos, o que nós percebemos foi o seguinte: existe uma parceria estabelecida com os pais. Os pais que têm consciência do seu papel como educadores do lado espiritual da vida das crianças, se eles estão conscientes do dever de levarem as crianças para a evangelização infantil, eles têm ajudado muito colocando os seus canais de redes sociais, os seus números de telefone e WhatsApp, nessa hora à disposição de seus filhos. Então eles colocam, abrem uma videoconferência, abrem um contato visual com o evangelizador da infância, no horário da evangelização, sabendo que existem lá 3 ou 4 evangelizadores da infância com os seus canais pessoais abertos para isso. E nós vimos algumas fotos muito bonitas de crianças nas suas casas, assistindo o evangelizador contar uma história e propor uma atividade. Os pais recebem, por exemplo, por e-mail, 2 ou 3 ilustrações que podem ser impressas na impressora da sua casa, para que as crianças façam uma atividade de colorir, ou uma atividade de colagem, ou uma atividade de um cenário de teatrinho, para que as crianças, naquele espaço dedicado de meia hora, 40 minutos, participem como se elas estivessem na sala da evangelização infantil. Então, essa parceria entre pais e evangelizadores tem sido o ponto-chave para permitir que a nossa atividade de moral cristã prossiga sem grandes prejuízos e integrando as crianças naquele momento de educação moral e espiritual, e que também é um momento de conexão dos mentores da família com a família, dos trabalhadores da espiritualidade com aquele ambiente doméstico. E certamente o esforço de pais e evangelizadores será premiado pela espiritualidade devido à dedicação com que estão enfrentando esse momento, esse obstáculo à nossa presença nas aulas da evangelização infantil. Quinto e último assunto: uma das casas aqui de São Paulo recebeu uma mensagem que nos pareceu também bastante oportuna com relação ao teor das vibrações. Nós temos feito muitas vibrações, nós temos recebido mensagens, vamos fazer vibração às 18, às 20, às 22, vamos fazer, os discípulos da FDJ receberam uma sugestão fantástica de concentrar também as suas vibrações assim que acordam e no momento em que vão dormir, de tal maneira que isso fortalece a união entre os discípulos nesse momento em que nós não estamos podendo nos relacionar tão frequentemente. E essa mensagem dizia a respeito o seguinte: nossas vibrações devem ser altruístas. Mas como assim? A vibração já não é altruísta, já não é dedicada ao próximo? É que os espíritos destacam o fato de que pelo medo ou pela preocupação com essa situação difícil, com essa situação ameaçadora, as vibrações têm sido muito voltadas para o próprio grupo da pessoa. Então, o próprio grupo de amigos e trabalhadores, a própria família e a própria saúde. É claro que são vibrações também, porém, eles dizem que as vibrações que são dedicadas para mais longe, para as pessoas que nós não conhecemos diretamente, para as atividades da saúde, por exemplo, e todos os profissionais que estão desempenhando uma tarefa heróica, para o discernimento e equilíbrio das autoridades tomadoras de decisões difíceis, tá? O que são pessoas que nós não conhecemos, que não são do nosso círculo de relacionamento. Para os outros países, para os enfermos em toda a região, para os lugares, todas as regiões, para os lugares que estão atravessando maiores dificuldades do que as nossas. Ou seja, focar as vibrações, tá? Sem interesse pessoal e sem um foco
em situações e objetos e pessoas que nós conhecemos. Tem que ser o mais aberto possível. E nessa mensagem se destaca o seguinte: as vibrações que são altruístas, desinteressadas, anônimas, elas flutuam com uma energia tão grande que elas têm condições de eliminar os efeitos deletérios dos vírus e dos elementos nocivos que estão na atmosfera. É claro, não podemos comprovar isso cientificamente, mas nós podemos usar a cabeça. Tem todo o sentido. O amor mais elevado é o amor desinteressado, que possui a maior carga de energia porque é compatível com a lei universal do amor. Então, se existe alguma força na dimensão espiritual que é capaz de transformar o universo, é a vibração do amor. Então isso tem sentido, isso tem lógica, isso é compatível com o que nós conhecemos das leis universais. Então, destacamos vibrações altruístas. Enfim, esse era o nosso recado. Nós imaginamos que muitas pessoas têm também refletido e considerado, e convidamos que os dirigentes, que as pessoas que têm ideias e sugestões troquem nas suas redes de comunicação ideias e sugestões que nos ajudem a assimilar os efeitos desta prova planetária e nós podermos exercer o lema, repetimos, confraternizar para melhor servir. Que Deus ilumine a cada um de nós.